Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa aula de tipo de dados, memória e variável. Quero tratar com vocês um pouco aqui sobre o sumário, tá certo? Vou tratar com vocês sobre categoria de dados, sistema de numeração decimal e binário, representação lógica e real do sistema binário, armazenamento de dados na memória. Vou falar sobre alocação de memória em aplicação, tá? O tipo de dados básicos em C, vamos falar algo dos tipos básicos em C baseado no ANSI, tá? E também em outros padrões, né? Representação de dados com 1 byte, 2 bytes, 4 bytes, tá certo? Os modificadores short e long, o modificador sign e o modificador unsign, tá certo? E vou fazer um resumo dos tipos em C e falar sobre variáveis, certo? Bem, então, quando programamos, precisamos de representar, né, números, certo? E diferentes tipos de números. Por exemplo, números inteiros, tá? Menos 100, menos 2, 0, 1, 2, 3, 4, 100 e assim sucessivamente, né? Um conjunto de números inteiros. Precisamos também de representar números decimais, 3.14, 2.265 e etc, né? Então, sempre quando estamos programando, estamos desenvolvendo uma aplicação, precisamos de representação de números, tanto números positivos, números negativos e números decimais, certo? Bem, também precisamos de trabalhar com os caracteres, né? Caracteres, todos os caracteres, né? Tanto os caracteres do alfabeto, que nós conhecemos, como com uma quantidade imensa de símbolos, tá? Todos esses também são todos codificados, né? Nós temos um código, um chamado código ESC, tá? Que tem toda a codificação desses caracteres. Além dos caracteres, também precisamos de trabalhar com as strings, tá? Strings, agrupamento de caracteres, tá bom? Então, a partir do agrupamento de caracteres, formamos strings e com esses caracteres, ou seja, com essa string, a gente pode, né, estar escrevendo diferentes, né, nomes, palavras, frases, tá? Então, então, temos esse conjunto de categorias que vamos tratar aqui nesta aula. Para podermos trabalhar com todas essas categorias de dado, nós dispomos de quê? No sistema microcontrolado, né? Num processador, na computação, na programação. O que é que tem por trás desses valores, dessas representações? O que temos por trás das representações são os sistemas, tá? É o sistema binário. Para isso, eu vou falar um pouco sobre o sistema decimal. Sei que vocês estão estudando o sistema binário e também vão estar estudando o sistema decimal, mas eu vou falar aqui rapidinho, né? O sistema decimal é formado por 10 dígitos, né? De 0 a 9, tá certo? E com ele a gente consegue construir vários números, por exemplo, o valor decimal 594. O valor 594 é composto por 5 centenas, né, 9 dezenas e 4 unidades, né? Então, eu tenho aí 594. Então, eu tenho unidade, dezena e centena. Bom, como é que eu represento isso numa base 10? Porque na decimal, a base 10, o nosso sistema é um sistema decimal de base 10 posicional, tá certo? Ou seja, a posição é muito importante, né? Observe que quando eu fiz a decomposição, eu fiz aí posição 10 elevado a zero, né? Vezes 4, né? 4 vezes 10 elevado a zero, mais 9 vezes 10 elevado a um, mais 5 vezes 10 elevado a 2. Observe que o 4 está na sua posição inicial, né? Quando o expoente na base é zero, o expoente elevado a 10 é zero, e o 9 está na segunda posição, que é na casa das dezenas, e o 5 está na casa das centenas. Observe que esse sistema decimal é um sistema posicional, ou seja, de acordo com a posição do número, ele adquire, né, grandeza, valores diferentes, né? Então, veja só, 10 elevado a zero vezes 4 é 4, né? Porque 10 elevado a zero é 1, 1 vezes 4 é 4. Somado com 9 vezes 10 elevado a 1, que é 90, somado com 5 vezes 10 elevado a 2, que é quanto? É 500, não é isso? Com isso temos o número quanto? 594, não é isso? O número 594, ele é construído em cima da base 10, tá? Agora eu quero tratar com vocês sobre o sistema binário, tá?
O sistema binário é composto por dois dígitos, né? 0 e 1. E a partir desses dois dígitos, podemos estar construindo toda a numeração, né, da mesma forma que construímos os números usando a base decimal, tá? Só que a mudança aí é na base, né? Enquanto no sistema decimal usa a base 10, o sistema binário usa a base 2 para representar os números. Bom, veja só o seguinte valor binário, 0101. É um número feito só de dois dígitos, o 0 e o 1. E com apenas esses dois dígitos, eu posso representar qualquer valor, né? Qualquer valor decimal. Evidentemente que aqui como eu estou trabalhando na base binária, então eu tenho que o tamanho deste número, né, construído na base 2, né, vai depender da grandeza, né? Então veja só, quanto é que vale o valor 0101? Então temos aqui uma figura, tá? Aqui temos aqui os nossos 4 posições, né? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, né? Base 2, né? Observe aqui que aqui é a base 2. E aqui estão os valores, né? 0, 1, 0, 1. Bom, qual é o resultado desse valor quando eu quero transformar ele num valor decimal? Então, o que é que eu faço? Eu pego o meu número, né? Meu número aqui, coloco a base e multiplico os valores pela base. Então, esse 0 aqui, ó, está relacionado a 2 elevado a 0. Então, 0 vezes 2 elevado a 0 dá 0. Então, ele não vai contribuir em nada, né? Esse segundo aqui, base 2 elevado a 1. Então, aqui é 2. Então, 1 vezes 2. Então, esse aqui já contribui com o meu valor, né? Esse segundo dígito aqui, né? 2 elevado a 2 vezes 0. Aqui também não contribui. Então, não vou computar com ele. E o quarto aqui, né? Contando aqui. 1, 2, 3, 4, evidentemente, que aqui começa de 0, tá? 0, 1, 2, 3, 4, tá? Bom, o quarto aqui, tá? Então, o quarto é 1 vezes 2 elevado a 3, tá? Então, esse aqui eu vou computar, tá? Então, eu tenho dois elementos que vou computar, este e este, não é isso? Então, é o 2 elevado a 1 vezes 1, mais o 2 elevado a 3 vezes 1. 2 elevado a 3 é 8, né? 2 vezes 2, 4. 2, 4, 8. Mais 2 elevado a 1 vezes 1 dá 2. Então, 8 mais 2, 10. Então, 10. Eu falou 10. Então, 1, 0. 1, 0 na base 2 é igual a 10 na base 10. Tá certo? Então, é desta forma aqui que nós podemos construir números binários, tá? E a partir dessa lógica, podemos construir toda uma representação do sistema numérico, tá? Tanto de números positivos quanto negativos, tá? Evidentemente que a construção dos números negativos tem alguns detalhes que vocês ainda vão estudar, né? na disciplina de eletrônica digital, mas eu vou falar para vocês um pouco sobre os números negativos aqui também, tá certo? Agora eu quero falar para vocês sobre a representação lógica e real do sistema binário, tá certo? Bom, vamos entender o que é essas duas representações. Quando eu falo em representação lógica, estou falando da representação da ideia que 0 e 1 têm para podermos compreender algumas questões de lógica, como verdadeiro 1, falso 0, ligado 1, desligado 0, sim 1 e não 0. Né? Além dessa representação lógica que eu falei agora para vocês, também tem toda a construção de números que eu mostrei para vocês no slide passado, né? A construção de valores, né? Por exemplo, 0, 1, 1, 0, ali construindo valores a partir, tá? De números da representação de 0 e 1. Tá? Bom, esses valores, evidentemente, que está do ponto de vista lógico também, tá certo? A partir da construção imaginária. Só que do ponto de vista real, o que está por trás desse 0 e 1? O que é isso dentro do computador, dentro da máquina, né? Então, dentro da máquina, dentro do computador, 0 e 1, esses valores estão representados por tensão elétrica, tá certo? Bom, e esse nível de tensão elétrica, tá? Vou aqui representar por 0 volt, tá? Para representar a ideia do zero, né? Do falso, e 1,5 volt para representar a ideia do verdadeiro, tá? Bom,
Observe que a partir de zeros e uns eu construo um número, nós construímos o número 10. Bom, esse número também pode existir do ponto de vista real, à medida que eu armazeno lá na minha memória valores de tensão, né? Tensão 0 volt, tensão de 1,5, 0 volt, 1,5. Então, essas pilhas posicionadas nessa sequência com esses valores de tensão podem também trazer uma informação para mim do número 10, tá? Então, existe aqui a representação lógica, mental, e a representação real que está aqui armazenada em cada uma dessas pilhas, tá certo? Então, no caso aqui, há uma questão de entendimento de que o que é real, né, o valor que é real, o valor de tensão, e o que é lógico, ou seja, como se interpreta esses valores, tá certo? Temos dois padrões importantes, que é o padrão TTL, que é lógica transistor, e o padrão CMOS, que significa semicondutor óxido metálico complementar, tá certo? Então, existem dois padrões que estabelecem níveis de tensão para cada valores lógicos, tá? Eu vou falar isso mais um pouco à frente. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: você está vendo aí, né, uma porta, tá? Uma porta lógica, uma NAND, tá? E nessa porta lógica aí tem duas entradas, que pode ser VIL ou VIH, tá? O VI significa tensão de entrada e o L significa tensão de entrada baixa. E tem o VIH, que também representa tensão de entrada, e o H significa tensão de entrada alta. Então tem baixa e alta de entrada. Do outro lado, na saída, temos VOH e VOL, que é a tensão de saída. O O é de output, tá certo? De saída. O IN é de input, entrada, tá? Então, VOH alto, saída alta, ou VOL, saída baixa. Então, nós temos tensões de entrada e temos tensões de saída. E para isso foi estabelecida algumas convenções do que significa 0 e 1, tá? Seja do padrão TTL ou do padrão CMOS, né? Cada um estabeleceu o que significa 0 e 1 do ponto de vista de tensão elétrica, tá? Eu mostrei anteriormente uma pilha que representando 1 como 1,5 volt e 0 como 0 volt. Mas, né, eu quero agora que vocês entendam que esses valores que representam 1 e 0 são valores padronizados, tá? Por meio de padrões, ou TTL ou CMOS, certo? Vamos ver aqui uma tabelinha, tá? Veja só, eu tenho aqui dois CMOS, tá? O CMOS onde o VCC é 5 volts e o CMOS onde o VCC é 3,3 volts. E aí vamos entender o que significa 1 e 0 para cada uma dessas tecnologias, tá? O 1 num CMOS VCC 5 é uma tensão que varia de 3,5 volts a 5 volts, tá? Então, se a tensão está entre 3,5 ou 5 volts, nós temos um nível lógico alto, o 1, tá? Por outro lado, se a tensão varia de 0 a 1,5 volts, eu tenho um nível lógico baixo, tá? Isso do ponto de vista de entrada. Aqui mais à direita eu tenho a saída. Observe em cima aqui, tá? Que eu tenho aqui. Eu tenho... Um momentinho. Eu tenho aqui a entrada, como eu mostrei para vocês, a entrada. E tenho aqui a saída, tá? Como eu mostrei para vocês, que a saída é um pouquinho mais baixa, né? Enquanto aqui o zero vai de 0 a 1,5, a saída é um pouco menor, vai de 0 a 0,33. Isso aqui representa o nível lógico baixo. E na saída, né, representando o nível lógico alto, V alt H, que é V, né, saída, tensão de saída alto, que vai entre de 4,4 e 5 volts, que representa 1, né, o nível lógico 1. Bom, então eu tenho dois valores importantes no sistema binário, né, o 0 e o 1. Esse 0 representa uma faixa de tensão na entrada e ele também representa uma faixa de tensão na saída. E é por isso que o computador,
o sistema ele está atento a esses valores de tensão. O que não está nessa faixa são valores não permitidos, são valores ruídos, né? São ruídos. Então, os valores para estarem, o sistema para dar funcionando adequadamente, no caso de um sistema cuja tensão VCC é 5, tem que obedecer essa regra. Se o VCC do meu sistema for 3,3 volts, então eu tenho já uma faixa menor aqui na entrada. Aqui vai de 0 a 0,8 para ser tensão de entrada em nível lógico baixo, ou seja, né, o zero, nível lógico baixo ou zero, e o 1 é uma tensão que varia de 2 a 3,3 volts. Isso é o nível lógico alto para a entrada. E para a saída, vai de 0 a 0,4, representando um nível lógico baixo, e de 2,4 a 3,3, representando um nível lógico alto, tá certo? Então, observe aqui que tem entrada e saída. Então, a representação de 0 e 1 na entrada é um pouquinho diferente na saída. Bem, né? Você sabendo que os valores de nível de tensão, o 0 e o 1, não é um valor fixo, tá certo? É uma faixa de valores, tá? Mas para representar aqui nesta aula, para vocês entenderem e eu conseguir representar, eu vou considerar a seguinte situação, tá certo? Vamos considerar aqui tipos de dados e memórias, tá? Então eu tenho aqui 8 pilhas, tá certo? E vamos considerar que o 1 aqui é 1,5 volts, tá? Para o nosso experimento. E 0 volt representa o nível lógico 0, tá? Então, se eu tenho um conjunto de dados de 8 bits, então observe que aqui eu tenho 8 bits, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 bits. Então, eu posso representar de 00 até 1. Aqui o valor 0 em decimal. E aqui é 1 representa 255 em decimal, tá certo? Muito bem. Então, se eu desse para vocês essas pilhas posicionadas desta forma aqui, com esses valores de tensão, qual é o valor em decimal que elas estão representando? Então, você vê 00, 1, tá aqui. Então, aqui tem o valor em tensão e aqui o valor, tá, lógico, tá? E esse valor representa 252, tá certo? Então, aqui tem um número, tá? Tem um número representado em sistemas binários, tá certo? Então, é assim que nós vamos compreender, né, como é que podemos estar criando números no nosso computador. Esses números, vamos armazenar esses valores na memória e vamos trabalhar com esses valores. Para quê? Para podermos fazermos cálculos, fazermos processamentos, certo? Então, precisamos de ter duas noções aqui. Uma é a noção física, que está acontecendo dentro da memória, e outra uma noção lógica, que está acontecendo, né, visualmente para a gente quando estamos programando, né? São os valores, certo? Bom, então temos aqui uma memória, tá? Essa memória guarda valores de 8 bits. Então, temos quantos valores de 8 bits? Temos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 valores de 8 bits, tá? Bom, e cada posiçãozinha dessa aqui tem um endereço, tá certo? Eu tenho aqui um decodificador de endereço, tá certo? Nesse meu decodificador de endereços, eu tenho aqui um registrador com 3 bits. Então, com 3 bits, eu consigo representar 000, 1, que representa 7. Então, eu vou de 0 a 7, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho o 3, tá? Então, 0, traduzindo em decimal, esse valor é 3. Então, eu estou escolhendo essa posição de memória aqui. Dentro dessa memória, que está sendo apontada aqui por este endereço, tem esse valor. 100000011. Esse valor está aqui armazenado na memória. Então, eu posso pedir uma leitura deste valor. Esse valor sai da memória e vai para um registrador, tá? Então, o que é que eu quero que vocês observem? Vocês observem o seguinte, que você, nos sistemas microprocessados, nos microcontroladores, né, nos computadores,
você tem uma memória. O acesso a essa memória é por meio de endereços. Você chega aqui com os endereços e acessa os conteúdos dessa memória. O conteúdo dessas memórias são o quê? Bits, né? Bits zeros e bits uns, tá? Então, aqui são valores, do ponto de vista lógico, aqui são valores, né, lógico, 1, 0, mas você sabe que cada um representa uma tensão, vamos supor, 1,5 volt, e o 0 é o 0 volt. Ou, de acordo com o sistema CMOS, né, ou TTL, né, a tensão pode mudar, tá? Bom, então esses valores de tensão armazenados aqui, é possível que eu carregue ele nos meus registradores e eu posso ter esses valores lá. Então, quando estamos programando, a gente não pensa nos valores de tensão, né? A gente pensa no valor lógico, no valor que está representado aqui, essa sequência de bits representa. Mas o que é que eu estou trazendo para vocês? Eu quero dizer que a memória guarda bits. É por isso que você tem que ter atenção que cada variável, tipo de dados que você cria, eles possuem uma determinada quantidade de bits para representar este número, tá? E eles são guardados na memória, tá bom? Então vamos entender agora um pouco mais desse aspecto, tá? Então, vocês devem saber, vão estudar ainda essa parte, tá, dos sistemas microprocessados, mas vou adiantar para vocês que quando você cria um programa, há uma reserva de uma porção de memória para esse programa, tá? Parte da memória vai guardar aqui o seu programa e outra parte da memória vai guardar o quê? Variáveis estáticas, globais, vai guardar aqui informações da pilha, né? Que o processador precisa para manipular dados, tá? Então vai reservar uma porção da memória. Bom, e você, evidentemente, que quando você quer definir uma variável, por exemplo, idade, você precisa também dizer quantos bytes você vai reservar para essa variável. Então, se eu crio uma variável idade e digo que ela é do tipo inteiro, então automaticamente será reservado para ela aqui, nesse caso, desse compilador aqui, vai reservar 4 bytes para ela, ou seja, 4 enderecinhos da memória serão reservados aqui, tá? Para essa variável, tá? Então, observe que eu tenho aqui a minha memória, né? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, eu tenho aqui 8 endereços, né? Então, desses 8 eu vou reservar 4 só para a minha variável idade, tá certo? Então, é assim que funciona, tá bom? Os tipos de dados, você precisa dizer, né, o tamanho ou quantos bytes serão necessários, né? Ou seja, cada byte tem quantos bits? Cada byte tem 8 bits. Então, se eu preciso de 4 bytes, estou reservando quantos bits para essa variável idade? 4 vezes 8, 32 bits, tá certo? Então, aqui são 8 bits. Se eu estou reservando 4, 4 vezes 8, 32 bits. Então, a minha variável idade aqui terá 32 bits para eu poder usar para, ou seja, atribuir idade. Aí você pode até dizer, não, 32 bits é muito grande. Sim. Então, eu poderia usar uma variável com valor menor. Era isso? Muito bem. Bom, agora vamos aqui entender do ponto de vista do C, tá? Então, a linguagem C, ela define alguns tipos básicos de dados, tá? Esse C que eu estou falando, esse padrão aqui, é o padrão ANSI, tá? O padrão que foi definido para o C, numa abordagem de padronizar o C para que todos os sistemas possam ser desenvolvidos a partir desse padrão ANSI, tá certo? O padrão ANSI, né, embora aqui tenha já estabelecido aqui SHA, a variável do tipo SHA, são 8 bits, uma variável do tipo inteira, 16 bits, uma variável do tipo float, 32 bits, e uma double, 64 bits, há algumas mudanças, isso pode acontecer, tá? E eu vou ainda falar para vocês quais são os limites dessa mudança. Mas, por exemplo, uma variável SHA de 8 bits, ela pode guardar valores de menos 128 a 127. Aí uma variável de 16 bits, menos 32.768 a 32.767. Uma float
pode guardar variáveis de 32 bits. É um valor muito grande, né? Com até 6 casas decimais. E o double, com um valor de 64 bits, guarda um valor ainda muito maior do que o float, com até 10 casas decimais. Tá certo? Então, observe que, à medida que eu aumento o número de bits, eu vou também aumentando a capacidade de armazenamento da minha variável, ou seja, valores maiores eu posso guardar dentro dessa variável, né? E também um caso aqui que o float e o double eu posso trabalhar com números decimais. Aqui o int e o char aqui são valores inteiros, tá certo? Observe que são valores inteiros. E observe também, está muito avançado, né? E observe também que, né, são números com sinal. Observe que aqui é positivo e negativo, né? Negativo, positivo, negativo, positivo. Bom, vocês ainda vão estudar como se constrói com os números binários os números positivos e os números negativos, tá certo? Eu ainda vou falar um pouco sobre essa questão com vocês, mas eu quero que vocês aqui lembrem que temos aí 4 tipos básicos de dado: o char, inteiro, float e double. E cada número tem uma quantidade de bits. Consequentemente, ele tem um limite de representação. Tá bom, tá certo? Bom, vamos lá. 1 byte com sinal. Então eu tenho aqui, veja só, eu posso escrever o 0, olha aqui o 0, e é até 0 aqui no final, né? É o mais 127. Observe que os positivos terminam em 0 e os negativos terminam em 1, tá? Então a metade aqui, uma metade positiva e outra metade negativa, tá certo? Da mesma forma aqui, ó. Por que a metade? Porque eu estou reservando um bit aqui, tá? Esse bit não está sendo computado no valor, ele está sendo utilizado para ser uma simbologia dos números positivos e negativos, né? Da mesma forma aqui com 2 bytes, né? Com 2 bytes eu consigo escrever valores de 000 positivo até 32.767. Olha só o zerinho aqui. E negativo, menos 32.768. Ou seja, esses valores aqui, né, criando uma variável que tem uma capacidade de 2 bytes, variáveis com sinal, tá certo? Porque também existem as variáveis sem sinal, tá certo? Então, se for com sinal, eu tenho essa faixa de valores que eu posso estar armazenando nestas variáveis, tá bom? Agora, se eu tenho variáveis com sinal e essas variáveis são 4 bytes, né? Então eu posso escrever aqui, ó, 000 e posso escrever números positivos de 4, né, 2 bilhões 147 milhões 483.647, né? Olha aqui o zero positivo. E aqui o menor número negativo, o menor número, né, que é menos 2 bilhões 147 milhões 483.648. Então, são números, né, nessa faixa aqui que eu posso estar colocando dentro de variáveis com 4 bytes, tá certo? E aqui eu tenho a representação desses números em hexadecimal, tá? Bom, então vamos agora entender um pouco sobre os tipos de dados, tá? Do C, tá? Então eu falei para vocês aqui que nós temos o char, o int, o float e o double, né? Só que o C, ele disponibiliza, pessoal, alguns modificadores, o chamado short e o long, tá? Que ele permite aumentar o tamanho de inteiro e double. Ou seja, o short e o long, eles estão diretamente relacionados a tipos de dado inteiro e double, tá bom? Bom, então para que serve o short? O short significa pequeno, tá? Então observe o seguinte, que se eu tenho, nós vimos que o inteiro são 16 bits, né? E que ele pode escrever de menos 32.768 a 32.767. Então é a faixa de valores inteiro. E o tipo de dado short int? Olha, no caso do C11,
cai no mesmo, tá certo? Ele também, né, vai ter 16 bits, tá? E pode escrever o valor de menos 32.768 a 32.767, tá? Então, int, short int, no ANSI padrão, tá? Tem o mesmo número de bits e representa o mesmo valor, tá? Mas depois eu vou falar um outro detalhe para vocês sobre o short int, tá bom? Bom, assim como tem um int, tem um short int. Então tem o short e tem um long. Então tem o long int, sim. O long int já são o quê? 32 bits. Então isso já me dá uma faixa de representação maior, né? Eu consigo representar números bem maiores do que só o int, né? Bom, então eu tenho short e long, né? E o double? O double também tem o short double e o long double. Então o double, nós vimos que ele pode ser representado com um número de 64 bits, com até 10 casas decimais. O short double também é a mesma coisa, tá bom? Então, no caso aqui, tanto faz, tá? Chamar de double, short double, o tamanho do número vai ser o mesmo, tá? Mas eu posso ter aqui a porção long double. Com isso, o número de bits aumenta. Então, eu consigo escrever números ainda muito maiores do que double. E com até 10 casas decimais, tá certo? Então, observe que você tem uma infinidade de tipos de dados. Isso ajuda na hora que você está programando, que você precisa de definir o tamanho, o número de bits do seu dado, tá? Que você vai querer usar na sua aplicação, no seu programa, tá? Bom, agora eu quero falar os modificadores sign e unsign. Veja só. Esses números aqui, observe que todos são com números com sinal, certo? Ou seja, positivo e negativo. Mas com os modificadores unsign, eu consigo fazer com que os números só representem números positivos. Ou seja, unsign significa o quê? Sem sinal, tá certo? Números sign significa números com sinal e unsign significa números sem sinal. Ou seja, eu vou utilizar os 8 bits para representar apenas números positivos. Veja só. Observe que números com 8 bits, antes eu representava o maior valor de quanto? O maior valor, vamos para cá, com 8 bits, o maior valor positivo era 127. Né? Agora, se eu excluir o sinal, ó, né, observe que com 8 bits aqui, ó, o maior valor é 127. Por quê que é só 127? Porque eu perdi esse bit assim, o bit de sinal. Se eu chamo agora o meu tipo de um tipo sem sinal, então eu ganho um bit. E se eu ganhar um bit, agora aumenta. Eu posso usar os 8 bits, ou seja, eu posso usar 8 bits. Então eu posso usar o 0000 até o 11 para representar o meu unsigned char. Então com isso, eu aumento a faixa de números positivos. Aqui eu consigo até 255. Tá certo? Da mesma forma, ó, se eu pego um inteiro que representava com 16 bits, olha aqui, inteiro com 16 bits, o maior valor era 32.767, agora eu tenho o dobro praticamente aqui, né? Eu tenho de 0 a 65.535. Por quê? Porque este número, essa variável do tipo unsigned, né, pode representar uma faixa de dados, uma faixa de valores maior, tá certo? Da mesma forma, eu tenho o unsigned long int, né? É o long int que tem 32 bits e representa um valor ainda maior ainda, né? Então veja só, eu tenho números signed e unsigned, tá? Eu só mostrei para vocês o unsigned porque os números signed vocês já viram lá em cima, né? Então esse modificador signed às vezes é meio redundante, tá? Mas eu vou mostrar ainda para vocês uma tabelinha com todos os tipos representados aqui, tá certo? Bom, eu tirei essa cópia aqui do livro, né? Porque eu acho. Por que que eu não copiei? Porque eu acho muito interessante, porque eu queria trazer essa da literatura para vocês verem. Então, diga assim, ó. Todos os tipos de dados definidos no padrão ANSI. Então, isso aqui, pessoal, eu tirei do livro justamente para vocês verem. Ó. Todos os tipos de dados no padrão ANSI, ou seja, opa. Então, temos o char, o inteiro, float double,
e long, tá? Então vamos entender aqui. Então eu falei para vocês do SHA, o SHA 8 bits. Eu falei para vocês do unsigned SHA, ou seja, os 8 bits sem sinal, não foi isso? Então o SHA com 8 bits, com sinal, não está escrito sinal aqui, tá? Não, né? Observe que o signed SHA e o SHA é a mesma coisa, ó, menos 127 a 127. Signed SHA, menos 127 a 127. Ou seja, signed significa com sinal, SHA. E o SHA normalmente é com sinal. Então, dizer que é signed é a mesma coisa que dizer que é SHA, tá certo? E a representação vai de menos 127 a 127. São números com sinal. Então, né? Então, aquele bit mais significativo, ora é 0, ora é 1, isso diminui o tamanho do dado, o tamanho da representação. Então, por isso que o maior positivo é 127. Quando eu escrevo unsigned, ou seja, todos os bits serão usados para representar o valor, então eu consigo representar de 0 a 255. Tá? Isso, né, padrão ANSI, o SHA. Agora vamos para o inteiro. Inteiro, eu falei para vocês que no padrão ANSI são 16 bits. Então, com 16 bits, com sinal, né, são valores com sinal. Inteiro é com sinal. Menos 32.767 a 32.767. Opa, aqui é menos 32.768 a 32.768. O livro errou aqui, né? Porque aqui é 32.768, né? Você lembra aqui que é 32.768, né? Esse valor aqui, negativo mesmo. Tá certo, eu não tinha nem visto isso. Agora eu estou falando aqui para você. Tô vendo. Então, inteiro, 16 bits, ele representa essa faixa, tá certo? Bom, se for o unsigned int, aí eu vou utilizar todos os bits, todos os 16 bits. Então, eu represento de 0 a 65.505. Então, aqui, pessoal, eu consigo representar um número muito maior do que eu consigo aqui, quando eu declaro o número como unsigned. Além de tudo, eu também estou dizendo que todos são positivos, né? Bom, aí aqui, veja só, ele tem um sign, né? Olha só, o sign int é a mesma coisa do int, ó, 16, 16. Aí ele diz assim, é o mesmo que o int. Bom, aí vem o short int. Bom, como falei para vocês, eu ainda vou falar do short. Mas no caso do ANSI, o short int é a mesma coisa do int também, tá certo? São 16 bits e números positivos e negativos. Agora vamos aqui, o unsigned short int. O unsigned é sem sinal, short int. Então vai cair na mesma coisa desse, né? Porque o short int é a mesma coisa do int. Então unsigned int é a mesma coisa do inteiro sem sinal, né? Do unsigned int aqui de cima, né? Então é a mesma coisa, tá certo? E o signed short int, o sign é com sinal, né? Short int, então é o short int, ou seja, os 16 bits com sinal, que é o mesmo que o short int, né? Que é o mesmo que o int, né? Aí você vê meio que uma repetição aqui, tá certo? Então eu trouxe essa tabela justamente porque eu queria discutir essas repetições, essa mesma coisa que acontece, porque isso pode ser um pouco diferente quando eu trabalho em outro sistema, tá bom? Em um sistema que muda um pouco aqui a quantidade de bits para cada tipo de dado, tá? Então, essa tabela aqui, não esqueça, é do padrão ANSI, tá bom? Então, se eu tenho aqui um longo int, olha, lembre que o inteiro é 16, né? Long int é duas vezes o inteiro, então passa a ser 32. Então, com 32 bits, eu consigo representar esses valores aqui, ó. Né? Dá 1.000, milhão, bilhão. 2 bilhões, 147 milhões, 480.647. Né? A 2 bilhões, 147 milhões, 480 mil. Aqui também, pessoal, é 48, tá certo? Bom, então nós temos aqui a faixa, fica passando, né? Do int long, ou seja, com mais bits, com 32 bits. Então o long, no ANSI, ele duplica em relação ao inteiro, né? Bom, e se for o sign, observe de novo o sign está dizendo que é com sinal, ou seja, o long int
Signe long int é a mesma coisa que long int, né? Olha só, é o mesmo que long int, tá? É só para dizer que é com sinal, porque long int é com sinal, então signe long int também é com sinal. Mas tem toda essa nomenclatura e é por isso que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Por outro lado, o unsigned long int não. Então, eu vou utilizar, quando tiver o unsigned, eu vou utilizar todos os 32 bits, ou seja, unsigned sem sinal, ou seja, todos os números serão positivos, e eu vou estar utilizando os 32 bits. Então, eu consigo escrever um número maior, né? Tá aqui, né? 1000, milhão, bilhão, 4 bilhões, 492, 4 bilhões, 294 milhões, 967.295, né? Então, consigo escrever um número muito maior. Todos daqui para cima, pessoal, são números inteiros, tá certo? Agora aqui para baixo, né, o float, o double e o long double são números que eu consigo expressar com decimais, tá bem? O float são um número de 32 bits, eu consigo uma precisão de 6 dígitos de precisão, ou seja, 6 casas decimais. O double, 64 com 10 casas decimais. O Lambo Double, olha, 80 bits, tá certo? Ocupa um grande espaço na memória, né? Muito espaço. E, com 10, e também com 10 dígitos de precisão, tá? Então, pessoal, é uma lista imensa, tá certo? Mas não se preocupe com essa lista. Vocês vão usando e vão se familiarizando, tá? O meu papel aqui é mostrar para vocês algumas coisas importantes. Primeiro, o char, certo? E o unsigned char, duas coisas importantes. O inteiro e o unsigned int, muito usado. O short int também, né? Às vezes aqui representa a mesma coisa do int, tá? Mas tem situações que não é a mesma, tá? Ó. E o float, tá? Ou double, que a gente usa bastante para representar os números decimais, tá certo? Aqui eu trago uma tabela ainda mais completa, tá certo? Que eu fiz aqui para vocês. Aqui eu digitei tudo isso aqui. E aqui eu juntei o ANSI com o C99, tá certo? E aqui eu trago, tá? Ó, o SHA e o SIGN SHA, ou seja, o SHA ou SIGN SHA, que é a mesma coisa, todos têm 8 bits. Eu posso escrever de menos 128 a 127, tá? O unsigned SHA, ou seja, o sem sinal, que são, eu vou usar os 8 bits, eu posso escrever, tá? De 0 a 255, tá bom? Então, eu consigo, quando eu quiser usar número sem sinal e escrever um número maior, eu posso usar aqui o unsigned SHA, tá? E aqui eu estou mostrando para vocês duas coisas, assim, inteiro, com duas opções, veja só, int com 16 ou 32 bits. Tá? O que significa 16 ou 32? Então, existe sistemas, né, de acordo com o número de bits que o seu sistema trabalha, o seu compilador trabalha, tá? Então, de acordo com a quantidade de bits, você pode ter inteiro com 16 bits, mas pode ter também inteiro com 32 bits, tá certo? Então, você pode encontrar essas duas opções para o inteiro, tá? E aí tem outras consequências, por exemplo, se o inteiro tem 16 bits, então minha faixa é essa, de 32.768 negativo até 32.760. Se são 32 bits, então o valor aumenta muito, né? Bem maior. Se é com sinal, SIGINT, observe que é a mesma coisa, né? Então o SIGN faz parte da linguagem, mas ele acaba tendo aqui o mesmo tamanho do int, né? Já o unsigned int, que é o seu sem sinal, se for com 16 bits, vai até 65.575, e se for de 32 bits, dá um valor muito grande aqui, né? Esse tá até errado aqui, né? Tem que botar o pontinho aqui que tá. Só tem um ponto aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. Bom, então, com o unsigned com 32 bits escreve um número muito maior, tá? Por outro lado, olha só agora o short. O short int ou só short. Também você pode, o compilador às vezes aceita você escrever só short, tá? Short int ou só short. Ele vai ser 16 bits, ou seja, a metade do inteiro do 32 e igual ao de 16, né? Então veja só, o short ele possui um tamanho de 16 bits e o máximo tamanho dele é esse, tá certo?
Assim como tem o sign short int, que também, como é com sinal, é a mesma coisa, que é sign. E tem o unsigned, que é sem sinal. Aí sim, o unsigned a gente olha. Porque aqui sem sinal, eu posso escrever o dobro de 32.767, né? Dobro da quantidade de valores, praticamente. De 0 a 65.535, tá certo? Então, eu tenho aqui o int junto com o short, né? Observe que quando eu falo em short aqui, eu estou tratando aqui, ou se for nuance aqui, com 16, ou se eu tiver o seu sistema trabalhar com 32 bits, quando eu botar o short vai ser 16, tá certo? Então o short aqui faz até sentido utilizar, né? Porque é um pouco menor do que 32, tá? Mas quando eu estou trabalhando em sistemas que só é 16 bits o inteiro, então trabalhar com short acaba sendo a mesma coisa que inteiro, tá certo? Bom, assim como tem o short, como falei para vocês, trabalhando com int, tem um long com int. E aí que eu pego o long com int, bom, se o int é 16, então o long é 32. Mas se eu estou trabalhando no sistema aqui 32, então o long já é o próprio inteiro aqui, tá certo? Ó, long int, ou só long, é 32 bits. O sign long int, o sinal é a mesma coisa. Ó. Olha isso aqui, ó, é a mesma coisa. O unsigned, aí é bem maior, né? O unsigned long. E o long long, o long long já é bem maior, que é 64 bits. Escreve um número muito maior ainda, né? E o unsigned long long, que aí ele vai escrever um número ainda maior, mas sem sinal, tá certo? E ainda temos o float, né, que também é 32, o double é 64 e o long double é 80. Observe que as coisas aqui se repetem, né? E que aqui, bom, o que muda é o short, né? Porque o short, se eu estou trabalhando com 32 bits e tem a opção do short, no caso eu consigo fazer números com 16, tá certo? Bom, é uma diversidade de tipos de dados, né? Não poderia deixar de mostrar para vocês todos esses tipos. Você pode até estar confuso, mas não se preocupe. Qual que nós vamos usar mais, professor? Inicialmente vamos usar só o char, tá certo? Vamos usar o inteiro, tá bom? Não vamos usar o float ou o double, talvez mais o double. Talvez o double a gente use o inteiro e use o char inicialmente. Depois aqui nós vamos usar outros tipos, tá certo? Inicialmente vamos trabalhar com eles. Bom, pessoal, nós vimos aí que temos inteiro, temos char, temos inteiro, temos float, temos double, mas não temos a variável do tipo booleano. Né? O booleano é aquela ideia da lógica, verdadeiro, falso, 0 e 1, 1 e 0. Né? Bom, quando o C foi definido, né, ele primeiro trabalhava assim, né, era o 1, o 0 era falso e todos os outros valores eram 1, tá certo? Ou seja, 99 representava verdadeiro, 100 também é verdadeiro, menos 100 também é verdadeiro, 0, 0 é falso. 0 é falso e todos os outros números eram considerados verdade. Tá? Bom, isso foi usado, né? 0 falso e todos os outros números verdade, positivo ou negativo. Só que, né, existe ao adicionar ao C no padrão 99, foi adicionado ao C no padrão 99 o quê? Um tipo, né? Essa biblioteca aqui é standball.h. Essa biblioteca aqui, pessoal, ela permite nós construirmos variáveis do tipo bool, né? Booleanas, que pode receber true ou b igual a 1. Pode receber true ou 1 como verdade. E pode receber como falso, b false ou 0, tá certo? Então, o tipo booleano foi incluído a partir dessa biblioteca aqui, Standball, tá certo? Se quiser usar, o booleano tem que incluir essa biblioteca no programa, tá certo? Bom, então nós falamos de tipos de dados, né? Falei extensamente para vocês de tipo de dados. Bom, só que eu quero agora falar das variáveis, porque são as variáveis, né, que a gente referencia para manipular os dados no programa, né? Então, o que são variáveis? São a forma de armazenar informação no computador, né? Então, as variáveis são
criadas são acessadas por seu nome. Então é por isso que nós damos nome às variáveis, tá? E o valor armazenado por uma variável pode mudar. Pode mudar sim, né? Porque, ora, eu tenho uma variável do tipo inteiro que recebe 10, depois eu posso fazer com essa variável de tipo inteiro receba 64.000, né? Bom, quando você for criar a nomenclatura de uma variável, você não deve utilizar caracteres especiais, tá? Porcentagens, esse comercial, asterisco, né? Cerquilha, interrogação. Por quê? Porque esses números, esses caracteres aqui, pessoal, ele pertence à linguagem. Então, meu computador está muito sensível. Ele, né, pertence à linguagem, ou seja, ele vai interpretar como outra coisa, tá bom? Então, não, na criação de variáveis, não usem esses caracteres, tá certo? Não utilizar espaço em branco ou pontuações na grafia das variáveis, tá bom? Não começar variáveis com números, por exemplo, altura. Não comece com números, tá? Não pode. E as variáveis são case sensitive, ou seja, uma variável maiúscula que começa com C maiúscula é diferente de uma variável que começa com C minúsculo, tá certo? Então, se é maiúsculo é minúsculo, então é uma variável diferente, tá certo? Por exemplo, a altura com A minúsculo e a altura com A maiúsculo são duas variáveis diferentes, tá certo? Então, exemplo de como não se deve criar variáveis, tá? Por exemplo, int, valor permitido. Então, eu estou criando a variável inteira, né? Que, né, no caso do ANSI é 16 bits, ou existe padrão para 32 bits também, né? Essa variável inteira, o nome dela é valor permitido, não pode, ó, não pode deixar um espaço em branco aqui, tá certo? Nos nomes das variáveis. Uma variável letra, por exemplo, 5 letras, não pode, porque está começando com um número aqui, não pode. Outro, botar um C cedilha, não deve acento cedilha, né? W preço, não. Bota PCO, tá? Precó, tá? Tira o C cedilha, tá certo? Não bote letra que pode complicar na hora da compilação do seu projeto, tá certo? Então aqui como criar variável, exemplo, eu quero criar variável do tipo inteiro, então bote int, valor permitido junto, vírgula, x, vírgula, y, vírgula, z. Não, você pode criar variáveis assim. Valor permitido, x, y, z são todas variáveis do tipo inteiro, tá bom? Você pode criar assim, várias variáveis só separado por vírgula. Se você quiser botar um número, você bota chá, letra 5. Aí, assim, essa forma pode, tá certo? Não pode ser no começo, tá bom? E double preço, você bota assim, tá? Não bote acento, tá bom? Então, são detalhes que eu quero que vocês fiquem atentos, tá certo? Bom, esta aula é sobre esses tipos de dados, sobre memórias. É uma aula um pouco, né, que está relacionado com outras disciplinas, né? Como eletrônica digital, né, que vocês estão estudando aí o sistema de numerações binários, e você vê que esse sistema de numeração binária é muito importante, tá? Para que vocês possam compreender como essas informações são armazenadas na memória, e que é muito importante definir o número de bits, tá certo? Porque as variáveis, ela tem um limite de quantidade de bits. Isso impacta no máximo valor que eu posso guardar, armazenar dentro dessa variável. Como eu falei para vocês, eu não quero que vocês se preocupem muito com essa quantidade grande de tipos, porque ao longo do tempo você vai se acostumando com ela, tá certo? O que eu quero que você saiba é que existe variáveis, o número de bits associado a elas, e nós vamos usando ao longo do nosso curso, tá bom? E aí vocês vão se acostumando. Bom, espero que tenham entendido, tá bom? Qualquer dúvida, a gente pode tocar nesse assunto na aula presencial, tá certo? Então, um abraço para vocês e até mais.